Oi gente, voltei com mais um vídeo deste canal. Meu Deus, será que eu ainda sei gravar vídeo pro YouTube? Vamos descobrir juntos. Gente, depois de 3 meses sem aparecer, surge ela com um vídeo que eu sei que vocês gostam. Então, já pego o papel e a caneta para anotar. Testei muitas coisas, muitas maquiagens nesses últimos meses e vim trazer pra vocês. Ela tem que botar no lugar mais longe possível os meus favoritos e decepções recentes do ano quase, né, gente? É quase um favorito de 2025, mas é isso aí. Então vamos começar logo com os favoritos antes desse meu hiato aqui, né? Eu tinha feito uma semana da base e eu testei várias bases, né, claro, nessa semana. E teve uma que conquistou o meu coração, gente, assim, e que eu continuo usando até hoje, que é esta base aqui da Catrice, a base HD Liquid Coverage. Como já tem resenha completa aqui no canal, eu não vou me estender muito sobre elas, então se vocês quiserem ver certinho tudo que eu achei, corre lá na resenha. Mas só fazendo um breve resumo pra vocês, eu amei muito tudo dessa base. A textura dela, a cobertura, ela tem uma altíssima cobertura, ao mesmo tempo que ela é muito leve, ela é muito líquida. Então, apesar dela ter um acabamento que é mais mate, ela não marca tanto as linhas, o que é ótimo, porque ao mesmo tempo que ela consegue segurar a oleosidade ali no decorrer do dia, ter uma longuíssima duração e resistência, ela não deixa aquele acabamento horrível ali que marca tudo, que fica tudo craquelado. Não tem um preço que é tão caro como outras bases importadas. Você consegue ali comprar em promoções, né, na lojinha da Catrice e da Shopee, por um preço ali em volta de 80, 70 reais. Então eu acho que vale super a pena, gente. E assim, é uma base que tem um rendimento absurdo, porque você não precisa de muito produto para poder cobrir o rosto inteiro por causa da cobertura dela. Então vai durar muito tempo, gente. Eu uso praticamente toda semana e tem muita base aqui ainda dentro. Então enfim, gente, amei essa base, recomendo muito. O próximo produtinho de pele que eu tenho pra mencionar pra vocês é este pó aqui de Nina Makeup. É o pó rosado, tá? Se chama pó facial Translucent Rosé. E assim, gente, esse pó, ele, acho que de todos os pós rosados que eu já testei, foi o que eu mais gostei. Ele tem uma textura que é muito, muito, muito fina. E ele não é tão rosadão, sabe? O rosado dele é mais discreto. Então você consegue dar aquele efeito mais iluminado, também dá aquela neutralizada ali no corretivo mais amarelado com ele. Ao mesmo tempo que ele tem uma textura ultra fina, gente, é muito, muito fino. Então você consegue selar aqui a região dos olhos do corretivo com ele e fica um acabamento perfeito, que não marca em nada as linhas e que dura o dia inteiro, que é uma variável importante se mencionar, né, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, só pra vocês verem o quanto que ele é fino, sabe? E ele se funde muito rápido à pele também. Os próximos produtinhos são da Ruby Kisses, que são os sticks que eles lançaram recentemente. Tanto o contorno quanto o blush. Eu vou começar falando do contorno pra vocês, que é o contorno Contour Pop. Essa cor que eu tenho aqui, que é a cor que eu mais gostei, é a mais clara, que é a cor Frappé Pop. Ele vem assim nessa embalagem, que eu achei uma gracinha. E ele tem esse tom que é mais frio. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma textura que é muito macia, que descarrega muito fácil na pele, que é muito fácil de esfumar, que não mancha, tá? E que tem uma ótima duração. O blush é o Melon Pop, vem nessa mesma embalagem, que eu achei muito bonitinha também, muito prática, não é muito grande, super tranquila pra você levar na necessaire. Esse aqui é o meu tom favorito dos tons que eu recebi, que é o 03 Terracota Pop. Ele tem esse tom, que é um tom meio avermelhado assim, queimado, sabe? É como se fosse um vermelho queimado. Assim como o contorno, ele também é muito pigmentado, mas ao mesmo tempo ele é fácil de esfumar, ele não mancha na pele. E é uma textura que é sem erro, gente. É muito prático pro dia a dia. Venho ali com ele, aplico um pouquinho só, porque ele rende muito. Esse tom, como é mais escuro pra minha pele, só precisa de um pouquinho, então vai ser um produto também que vai render absurdo, que vai durar bastante tempo. Eu sinto que ele deixa um acabamento assim de queimadinho de sol, sabe? Eu tenho gostado muito pro meu dia a dia, inclusive tem sido meu blush favorito pra ir treinar, porque ele deixa esse acabamento mais naturalzinho, assim, queimadinho de sol, que fica muito bonito. Ao mesmo tempo que ele é muito resistente, né? É óbvio que como eu tenho uma pele oleosa, eu sempre selo todos os produtos cremosos que eu utilizo no meu rosto, né? É impossível usar um produto e não aplicar pó por cima, na minha realidade, né, gente? Mas mesmo assim, tem produtos cremosos que mesmo selando, eles ficam oleosos, eles não duram nada, eles derretem, enfim. E isso não acontece com esses sticks aqui, graças a Deus. Fora que tem um cheirinho muito gostoso de melancia, gente, nossa. Ah, é muito bom ficar cheirando isso aqui.
Ainda falando de blush, também nessa pegada mais queimadinha de sol, que eu tenho preferido mais, eu tenho esse blush aqui da Ruby Rose, que já esteve em favoritos, acho que do ano passado, eu já tinha comentado sobre ele pra vocês, que é o blush Silk Skin Fresh Face. Ele é um blush cremoso, gente, e de todos os blushes cremosos da Ruby Rose, essa foi a fórmula que eu mais gostei. Por quê? Porque ele é cremoso, né, como eu falei pra vocês, ó. Você aperta, ele afunda aqui, né, tem essa textura que descarrega muito fácil, muito pigmentado, né, gente. Blush da Ruby Rose é isso aqui. Só que o que acontece com esse blush, gente? Quando você aplica ele, primeiramente que ele é muito fácil de esfumar também, tá? Ele descarrega muito fácil na pele, você não tem esse problema de manchar. Só que depois que você aplica, que ele assenta na pele, ele fica como se fosse um pó e gruda, tá? Então ele dura o dia inteiro na pele e tem um acabamento que é muito bonito. Apesar dele ser mais cintilante, ele não tem aqueles brilhos grosseiros, assim, aquele glitter grosseiro, sabe? Que acaba enfatizando os poros. Quem tem pele oleosa vai me entender que a gente corre de produto que deixa brilhoso demais, que enfatiza os nossos poros, que tem essa tendência a ser mais abertos. Ele tem essa textura que é muito fina, que se adere muito facilmente à pele, sabe? Ao que tiver ali por baixo. Então eu gostei muito, gente. Esse Ruby Rose arrasou muito nessa fórmula, recomendo. É o segundo tom que eu tenho. E eu confesso que esse tom aqui foi meu favorito, esqueci de falar o nome. Mas é o tom Sunset Flush, também deixa esse acabamento mais bronzeadinho, assim, que fica lindo. Falando agora de olhos, eu tenho uma paleta de sombras pra mostrar pra vocês, gente, que eu estou simplesmente apaixonada. Eu tô usando tanto nos olhos quanto no rosto, tá? Ela não fala que ela é multifuncional, mas eu estou usando ela no rosto também, tá super funcionando. Inclusive, eu tô usando um tom aqui dessa paleta como blush hoje. Tudo bem que a luz tá meio estourada, não sei o que tá acontecendo com essa luz hoje, mas eu tô usando esse tomzinho aqui do meio como blush hoje, tô amando, gente. Inclusive, no meu tom de pele eu consigo usar tanto o blush quanto a sombra como contorno. Mas eu tô falando, gente, da paletinha Unique. É só isso. A paleta da Oceania Edition, que se chama Unique. Gente, olha que paleta mais linda. Ela vem com 9 tons de sombras, que são sombras mais frias, que particularmente eu tô amando usar sombras nesses tons mais frios. Acho que fica muito sofisticado e combina muito com o meu tom de pele também. Já falei pra vocês sobre as sombras da Oceania, né, que eu gosto bastante. Tanto as mates quanto as cintilantes são sombras muito fáceis de trabalhar, que são muito pigmentadas também. Olha isso aqui, gente, você mal encosta na paleta e já descarregou muito pigmento. Vale muito a pena e ela também vive entrando de promoção na lojinha oficial da Shopee, da Oceania, viu? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês junto com o link dos outros produtos que eu vou mencionar. Tenho 2 produtinhos da Luisans pra falar pra vocês, que é uma marca que finalmente reagiu, acordou e tá lançando muitos produtinhos maravilhosos. Eu recebi uma caixa recheada de produtos deles e eu me surpreendi com a qualidade. E eu tenho esses 2 produtinhos pra mencionar pra vocês. O primeiro deles é o lápis 365. Esse lápis eu vi que ele tá disponível em vários tons. E é um lápis que é de longa duração à prova d'água e que, gente, é muito, mas muito pigmentado e muito macio. Esse tom foi o meu favorito, que é o tom vinho, porque eu acho que ele destaca muito a cor dos meus olhos. Deixa eu fazer um swatch aqui pra vocês verem. Olha o quanto que esse lápis é pigmentado, gente. Você mal encosta e ele descarrega. É um tom assim de berinjela que é muito bonito, sabe? Fica muito chique assim nos olhos e, como eu falei, acaba destacando bastante o meu olho, o tom do meu olho. É daquele tipo de lápis que gruda na linha d'água, gruda na pálpebra se você usar ele como delineador e realmente cumpre essa promessa aí de ser resistente e de longa duração. Então eu amei muito a fórmula desse lápis e recomendo bastante. Próximo produtinho, que é essa caneta delineadora. Se chama Absolute. Eu vi que tem de várias cores também, mas eu vou mostrar pra vocês a preta. E o que eu mais gostei dessa canetinha foi o pincel, tá? A pontinha dela, porque não é aquelas pontinhas de esponjinha, é uma pontinha de pincel mesmo, o que é muito raro de você ver em canetinha delineadora baratinha, né? Tem nem lugar mais pra fazer swatch, mas eu vou fazer aqui rapidinho pra vocês verem alguns traçadinhos dela. Não chega a ser a prova d'água, assim, super resistente, mas eu acho que ela tem uma duração ok, sim, não é aquele tipo de delineador que vai te fazer passar vergonha, que na primeira hora ali já vai escorrer tudo, vai borrar tudo, não. Eu acho que ela tem uma boa duração e eu consegui usar ela tranquilamente no meu dia a dia, sem ter esse problema dela saindo ali e derretendo. E para finalizar a parte de olhos, eu separei pra vocês este gel de sobrancelhas da Ruby Rose, da linha rosa, que é o Brow Rise. Gente,
está sendo o meu gel de sobrancelhas favorito e graças a Deus porque custa R$11, gente, ele é muito barato e assim, vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente, a embalagem. Vem com esse pincel que de um lado tem as cerdinhas mais grossas, assim, maiores, e de outro lado ele é retinho, então dá pra você pentear e empurrar ao mesmo tempo os pelos pra deixar eles aonde você quer que eles fiquem, né? E, gente, esse produtinho é muito bom porque eu sinto que ele realmente gruda o pelinho da sobrancelha no lugar sem ficar com aquele aspecto de cola, sem ficar com aquele aspecto esbranquiçado no decorrer do dia, né? Horrível, não. Ele gruda a sobrancelha dura o dia inteiro e ele dura junto o dia inteiro, sem escorrer, sem borrar, sem nenhum problema, gente. Eu acho que foi o melhor gelzinho desse preço que eu já testei, porque eu também achei ele muito fácil de trabalhar, sabe? Eu já venho com ele direto, já penteio, já deixo meu sobrancelha onde eu quero, não tem aquele segredo, não tem aquele negócio, aquele tutorial todo de ter que pentear a sobrancelha, de ter que limpar tudo, aplicar na pele limpa, não. Eu consigo usar ele com a maquiagem já pronta, com lápis na sobrancelha, com tudo. E ele ainda assim consegue pentear a sobrancelha e mantê-la no lugar. Vamos agora finalizar com boca. Eu tenho um lápis de boca também da Catrice para falar pra vocês, que é o lápis Plumping Maxi Lip Liner. Especificamente nesse tom aqui, que é o tom 040, que é um tom muito bonito de nude. Bem tom de boca assim, mas um pouquinho mais escuro, sabe? Deixa eu achar lugar aqui pra poder fazer o swatch pra vocês. Gente, eu gostei muito da textura desse lápis, porque ele é cremoso quando você aplica, ele pigmenta muito fácil na boca também, e você consegue espalhar pra fazer aquele efeito degradê. Isso tudo enquanto ele não secou ainda, né? Porque depois que ele seca, ele gruda, gente, na boca e ele dura o dia inteiro. Inclusive, até já tenho usado ele como batom por conta dessa longa duração dele, gente, é muito bom. Além de ter esse tom que é muito bonito, eu gostei muito dessa fórmula e realmente ele cumpre o que promete na questão da longa duração, assim como a base. Então, amei, gente, pode comprar. Além do preço ser muito bom, se eu não me engano, eu paguei 20 e poucos reais nele, porque a Catrice vive fazendo promoção também, então vale muito, muito a pena, gente. Inclusive, vou comprar outro de outro tom e queria muito que a marca trouxesse todos os tons, porque infelizmente lá tem poucos tons disponíveis. O próximo produtinho é um Gloss Tint, que já virou assim o meu produto labial favorito do dia a dia. Só tenho usado ele, não consigo mais usar outro produto depois que eu comecei a usar esse aqui, gente. Juicy Lasting Tint da marca Romance, que é uma marca muito famosinha aí, coreana, se você não conhece ainda, ela é super viralizada. E esse produto aqui eu acho que é o mais viralizado da marca. Ele é um gloss, né, gente, com esse efeito de lip tint. A cor que eu tenho é a cor 19 Almond Rose, que tem esse tom belíssimo, gente. E eu amo que eles têm tons que são muito bonitos, que fogem desse clássico rosa e vermelho do lip tint que a gente tá acostumado a ver, né, que as marcas geralmente fazem. Tem tons que são muito, muito bonitos, você fica até em dúvida em qual que você compra, de tantas opções maravilhosas que tem. Então vou fazer o swatch aqui pra vocês verem desse tom. Além do tom ser muito bonito, a fórmula também é muito boa. Por quê? Quando você aplica, ele cria a película do gloss ali por cima, né? Então fica com aquele acabamento de gloss quando você aplica. E aí no decorrer do dia que você vai vivendo sua vida, vai saindo o gloss e vai ficando tint, assim. E fica um tint muito bonito. E ele tem uma fórmula que é mais hidratante. Então eu já testei alguns gloss tint desse estilo que conforme foi saindo o gloss, a boca foi ficando muito ressecada e ficou com aquele acabamento feio. E isso não acontece com essa fórmula aqui. Eu sinto que ele mantém a boca bonita e hidratada no decorrer do dia, mesmo depois que o gloss sai. E realmente tem uma duração que é muito, muito boa e, como eu falei, deixa um efeito muito bonito na boca. Enfim, gente, eu amei isso aqui, maravilhoso, sério. Já comprei outra cor, inclusive, tô esperando chegar e eu vou deixar o link aqui pra vocês. Também comprei na Shopee, na lojinha oficial lá, e eu vou deixar pra vocês. O próximo produtinho é um gloss da linha Chocofan da Fenza. Eles lançaram essa linha, né, ano passado, também viralizou bastante, todo mundo comentou. Inclusive é um dos glosses mais vendidos da Shopee. E esse ano eles lançaram mais cores, então a cor que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma dessas cores novas que eles lançaram, que é a cor Cookie. Gente, eu gosto muito da fórmula desses glosses, eu acho que são glosses que são pigmentados e que tem uma textura que não é nem tão grossa e nem tão fina, sabe? Que é uma textura que é confortável, que não forma babinha, sabe? Que tem uma duração boa, que não é melequento demais. Enfim, gente, eu gostei muito, eu acho que é um gloss muito, muito bom. E eles têm um cheirinho, né, de chocolate, que na verdade eu acho que é cheiro de todinho. Esse tom é muito bonito, também tenho usado bastante. Às vezes eu boto só um pouquinho ali, só pra dar uma corzinha ali no meio da boca e já fica muito bonito. Inclusive,
É um pouco parecido, né, com o tom do gloss da Romance, que eu mostrei pra vocês, mas eu acho que ele é mais quente, mais avermelhado. E o preço precisa nem falar, né, gente? Custa em média aí 14, 15 reais, eu acho que vale super a pena. Agora vamos para a parte ruim do vídeo, né, gente? Foram os produtinhos que não deram certo pra mim nesses últimos meses. Vou começar com uma base também que eu não tenho mais aqui, que eu já passei pra frente, que é a base da linha rosa da Ruby Rose. Ela também tava na semana da base que eu fiz pra vocês e tem a resenha dela completa pra vocês conferirem assim, gente. Infelizmente, a gente sabe que eu tenho muitos produtos da Ruby Rose que são favoritos, que eu amo, que assim, que eu indico demais pra vocês. Só que até hoje eu nunca consegui encontrar uma base da marca pra chamar de minha, que conquistou meu coração, que deu certo pra minha pele. E essa base rosa aconteceu praticamente a mesma coisa que acontece com todas as bases da marca, né? Porque a gente sabe que a Ruby Rose ela tem essa tendência, eles gostam. Eles têm um tipo, né, gente? Eles têm um tipo de base, que é aquela base que é mais grossa, que é mais pesadona, que tem uma altíssima cobertura. Só que eu não gosto muito desse estilo de base, porque eu acho que é uma base que, além de não deixar um acabamento bonito, de acabar marcando demais as linhas de expressão, ela não dura, sabe? Ela não controla a oleosidade, ela tem uma duração muito baixa, principalmente aqui, onde eu moro, que faz muito calor. Então, basicamente é isso, gente. É uma base que, além de não me agradar no acabamento, também não me agrada em nada na duração e na resistência, e infelizmente não deu certo pra mim. Ainda sonho com um dia, meu Deus. Ainda sonho que esse dia vai chegar, que eu vou achar uma base da Ruby Rose pra mim. Próximo produtinho, gente, me surpreendeu, eu confesso que me surpreendeu. Por quê? Porque a base tá nos meus favoritos desse vídeo, inclusive, que é o corretivo Liquid Camouflage da Catrice. Gente, nunca pensei, eu tinha tantas expectativas nisso aqui, porque eu falei, cara, se a base é maravilhosa, o corretivo também vai ser maravilhoso. Corta para ele nessa parte do vídeo, gente. E o que acontece com esse corretivo? Primeiramente, que ele tem uma textura muito diferente, assim, de todos os corretivos que eu já testei. É o corretivo de tom mais neutro, que mais deu certo pra minha pele, sabe? Nossa, assim, caiu como uma luva pro meu tom de pele. Ficou simplesmente perfeito. Porque, como eu falei pra vocês... Claro que ele tinha que andar. Porque, como eu falei pra vocês, as marcas brasileiras têm essa tendência de lançar corretivos muito amarelados. Inclusive, o meu corretivo favorito dos últimos anos, que é o Fix da Vizela, é muito amarelado. Então eu tenho corrigido isso com o pozinho rosa que eu falei pra vocês. E esse corretivo não, gente, ele tem um tom que é perfeito, assim, que é muito neutro. Eu acho... Só que o que acontece? Primeiro que eu não achei ele de alta cobertura, eu achei a cobertura dele baixa. E segundo que ele não durou, gente. Achei que a duração dele é muito baixa e ele promete, né, durar por até 12 horas, ser a prova d'água, não transferir, enfim, ele promete horrores, assim como a base, né? Então eu achei que ia ser, assim, o fazinho dos sonhos. Mas não rolou, gente. Infelizmente pra mim não deu certo. E eu achei que realmente ele não tem resistência, nem duração e nem cobertura. O próximo produtinho também é de pele, mas é um acessório, que é esta esponja aqui de Dona Mari Maria. Que é a esponja, não sei qual, acho que é a esponja Diamond, né? Que é essa esponjinha em formato de diamante. Eu já tinha testado uma esponjinha nesse formato da Mari Maria muito antigamente, quando ela nem tinha a marca dela ainda. Que ela fez até uma parceria com a GB Cosmetics, quem que lembra dessa época? Ela lançou cílios e esponja. Só que naquela época a esponjinha dela de diamante era pequenininha. Então quando você umedecia ela, ela ficava num tamanho bom, sabe? Esse formato aqui desse tamanho eu não gostei, gente. Não gostei de... Nossa, gente, vocês não têm noção. Quando você molha, eu acho que ela fica muito grande. E essa ponta é muito fina. Então, pra você espalhar o corretivo aqui, eu acho que é muito pequeno, sabe? Então você tem que ficar ali meia hora pra conseguir espalhar, fora que fica muito macia, fica muito mole. Então você não tem muita precisão, porque é muito fino. Pra espalhar a base, tudo bem que você vem com esse lado aqui, que é maiorzinho, e aí você consegue. Mas eu acho que o diferencial dela é justamente essa ponta, né? Pra você conseguir ter precisão. O próximo produtinho também é da Ruby Rose e também é da linha rosa, que é o Gloss Tint da Ruby Rose. Vamos falar as diferenças que eu achei do Gloss Tint da Ruby Rose pro Gloss Tint da Romance, que é o que me fez não gostar dele. Primeiramente, eu acho que os tons que eles lançaram, sabe? Eu acho que eles lançaram tons muito escuros, muito pigmentadões. Então, você não consegue ter aquele acabamento mais natural ali de tinte no dia a dia. Eu peguei o tom, se eu não me engano, era o 2,
que era mais avermelhado, que eu gosto de lip tints mais avermelhadinhos. Eu não tenho o costume de usar batom vermelhão no dia a dia, e ainda mais gloss, porque esse gloss tint da Ruby Rose, ele transfere. Você não tirar ali, como as meninas estavam fazendo, que é aplicar e tirar pra deixar o tint, ele transfere. Então, assim, não é muito prático pro dia a dia você usar um gloss vermelhão, né, muito escuro e transfere, muito pigmentado, né? E segundo, que eu acho que mesmo quando você tira, ele ainda assim fica muito pigmentado, muito vermelhão. Então você não consegue deixar aquele efeito mais naturalzinho de tint, sabe? Que eu acho que era essa a proposta principal do produto, né? Era você ter um gloss que você conseguisse usar como lip tint também depois, né? Outra coisa que eu senti é que ele também deixa a boca ressecada, sabe? Então, enfim, não é uma fórmula que me agradou muito, não me agradou os tons também. E é isso, gente. Esses foram os meus favoritos e decepções recentes. Comenta aqui quais que foram os seus pra eu saber também, que eu sempre gosto muito de ler o que vocês estão testando aí, o que tá dando certo e o que não tá dando certo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Prometo que vamos voltar aí com a rotina de vídeos no canal. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas acreditem em mim, é meu aniversário semana que vem, então eu mereço essa confiança de presente. Muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima. Tchau!